Ah, agora foi. Foi? Agora foi. Agora tô. Joia! E aí, como é que tá? Muito bem, tio. Graças a Deus. Rapaz, acabei de chegar aqui numa correria, velho. Nossa primeira live internacional? Live internacional, cara. E aí, como é que estão as coisas? Tá bem, tio. Graças a Deus. Na correria de sempre. Trabalhar um pouquinho, né? É, Mas graças a Deus, muito bem. isso é bom demais. Eu só tô com um carão aí, né? Não, não, tá ótimo. É, né? Tá bom, tô aqui no tablet. E aí, vamos pedir pro Vamos pessoal aí, vai começar? avisando aí, gente. Isso. Vamos entrando aí, meus amigos, seguidores. Vamos lá. Estamos no ar. Pastor, Oi. só falar. O pastor fica à vontade. O pastor pode ir falando sobre o tema de hoje, que é a Trindade. Aí o pastor fica à vontade. Quando o tio quiser compartilhar alguma coisa comigo, ou quiser é, é, fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai discutindo aqui durante a live, tá? Mas aí o tio fica à vontade em seguir. Aqui hoje o convidado é que manda, tá? Então, fica à vontade para fazer da forma que o tio achar melhor. Vamos fazendo aqui, vamos batendo papo. Melhor, né, do que eu ficar falando Perfeito. sozinho aqui. Aí, se você que manda, aí Eu fica a seu critério. já falo A gente sozinho, começa. já falo sozinho o dia inteiro. Para começar, o tio já fazer uma oração já pra gente começar. Aí assim que a gente terminar, o tio já fica à vontade para começar. Tá bom. Deixa eu levantar aqui. Beleza? Eita, acho que eu acabei de quebrar um negócio. Vamos lá. Vamos orar então. Pai, Vamos lá então. pai, nós Pai, nós te estamos. louvamos. Pode orar. Ah, desculpa, eu vou, Pode orar. vou lá para começar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por essa oportunidade. Pai, que o Senhor possa ficar à vontade, Deus, no nosso meio, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor desejar entre nós. E como nós falamos desde o início, Pai, que esse momento seja um momento para nós compartilharmos a Tua palavra, Sim, seja um Deus. momento para nós compartilharmos sobre o Teu reino, seja uma oportunidade, Deus, para nós levarmos a Tua palavra, Deus, àquele que tem fome e sede. Então, que o Senhor realmente venha estar nos direcionando, nos capacitando e fazendo desse momento, Deus, um momento de louvor e glórias ao Teu nome. Amém. Abençoa a vida do tio, abençoa a vida do pastor Nivaldo, para que o Senhor cada vez mais possa continuar usando ele, Deus, para a tua vontade perfeita, e que ele e a família dele venham ser guardados diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o tema é a Trindade, não é? Isso. Então, já fala já, a palavra já fala de três pessoas em um, não é? De três Uhum. pessoas que têm a mesma essência e que trabalham por um bem comum, não é? E trabalham em comum acordo e exercem funções diferentes, mas trabalham sempre para glorificação de um Deus só, né? No Uhum. qual são o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É uma das coisas que a gente vê na história é Deus se revelando de três maneiras diferentes. E eu queria começar a falar sobre isso, que Deus ele vem se revelando à humanidade e lá no princípio ele começa a se revelar como um Deus, não só um Deus criador, mas um Deus que quer ser pai, formando um povo, uma família. Uhum. Então a gente já percebe isso lá em Gênesis capítulo 12, né? Quando Deus diz, olha, eu vou formar um povo, né? E eu vou conduzir vocês. E Deus ele vai fazendo isso, ele vai se apresentando como um pai que cuida, um pai que educa, um pai
que dirige e um Pai que se revela, se revela poderoso, mas também muito amoroso para aqueles que, né, para esse povo que ele começa a formar. Então a gente vê Deus, ele desde lá de Abraão, né, vindo pela história, Deus se revelando como um Deus Pai e um Deus presente. Então, é um Deus que se revela como um Deus, um Deus que está acima de tudo, não é? E comanda todas as coisas. Mas é um Deus que ele, até aí, ele se apresenta ainda meio distante. E Deus sempre quis formar uma família e um povo e ele sempre quis estar perto, como lá no Jardim do Éden, que ele tinha comunhão, ele conversava face a face, né? E todos os dias ele estava ali presente, etc. E Deus, ele quis, ele faz isso através de toda a história divina, ele faz isto, ele vai se apresentando e se aproximando. Então, logo em seguida, ele se apresenta um Deus mais perto, através de Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que ele enviou o seu Filho, né? Para estar aqui em forma de homem, um Deus em forma de homem. E a gente pode ver isso, um Deus, né? Um Deus entre nós, um Deus que estava entre nós, um Deus que se revelou entre, né, a humanidade, um Deus que antes a gente não podia chegar perto, um Deus que a gente não podia tocar, agora é um Deus que está perto, é um Deus que a gente pode tocar, não é? Cristo é um Deus presente, é um Deus que andou e se revela ao seu povo. E Jesus vai dizendo, se você quer conhecer Deus, né? Conhecer o Pai, é só olhar para mim, né? Porque quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê. Então, uma coisa só, né? E Jesus Cristo se aproxima, Deus se aproxima da humanidade através, né, de Jesus Cristo. Mas Deus, ele queria estar muito mais perto ainda. Deus, ele queria estar muito mais perto. Então vem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. O Deus Espírito. E aí, então, Jesus Cristo ascende, sobe, e o Espírito de Deus, né, desce. Então, ele habita em nós. Então, é um Deus que estava, um Pai que se aproxima, que começa a viver entre nós, e agora um Deus que vive em nós, né? E todos aqueles que creem em Deus, creem em Cristo, o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, tem essa companhia do Espírito Santo de Deus, que é um Deus que habita em nós, né? A certeza disso. Então ele virá, o Espírito descerá e ele habitará em vós, né? Jesus Cristo recebeu, quando foi batizado, né, essa pessoa, e ali Pai, Filho e Espírito Santo de Deus habitando e vivendo entre nós, né? Então, essa é uma coisa maravilhosa, né? É um presente de Deus e uma obra divina poderosa e maravilhosa, né? Com certeza. Então, a gente hoje, em nós habita um Deus que vai ser levado também, esse Deus vai deixar essa terra um dia em que a trombeta soar, não é? A igreja for levada, então o Espírito, a companhia que a igreja, não é? Já não estará mais. Mas
que bom que nós temos a presença do Deus Espírito, né, em nossa vida. Porque é Ele que Uhum. nos leva. Você vê assim, né? Jesus veio e apontou ao Pai, né? Deus, ele vai se revelando, família, filho, né? E essa intimidade, né, conosco. E o Uhum. Espírito Santo de Deus também vai nos levando também a Deus, a sua vontade, a quem ele é, o que ele é, o que ele deseja, não é? Para que nós nos pareçamos mais com ele, não é? Então é maravilhoso isso, por isso que a gente crente, ele não fala sozinho, Com certeza. né? Porque está falando através do Espírito, ou a si mesmo, ou consigo mesmo, né? Não fala, eu estou falando comigo mesmo, né? Não. Estão falando com Deus A minha Todo-Poderoso. consciência pesou. É, né? Consciência pesou. Nada mais é que o Espírito Santo falando, né? Pois é. Mas o tio falando isso, eu acho que assim é uma trazendo essa questão do relacionamento, né? Pensando pensando lá desde o Éden, né? Deus vinha sempre na viração do dia. Quer dizer, eles tinham um relacionamento com Deus uma vez por dia, né? No Éden. Aí vem Jesus, os 12 tinha ele 7 dias por semana. Às vezes uns dias Jesus tirava para jejuar, uns dias ia para o monte orar, saía no seu momento a sós, né? E Jesus mesmo fala assim, se eu não for, vocês não receberão o Consolador, o Espírito Santo. Então, por quê? Se o Consolador viria para todos, estaria em todos os momentos, estaria em todos os lugares, para todos. Então, o relacionamento de Deus só foi aperfeiçoando o relacionamento dele conosco. Sim. Né? Algo que é uma vez por dia, depois se passou por alguns dias para algumas pessoas, de repente vem para todos. Né? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E até hoje eu estava conversando com a Belle sobre aquele versículo que fala, né? E eu sempre comento esse versículo porque eu falo que é um versículo que é chave em relação ao Espírito Santo, né? Que a Bíblia fala que todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não basta simplesmente aceitar. Se você não for guiado, você não se tornou filho ainda, Sim. né? Então, olha como a junção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai nos cria, o Deus Filho nos dá a salvação e o Espírito Santo nos transforma em filhos. Verdade. É essa questão, né, de Deus por nós, Deus entre nós e Deus em nós, né? Essa Uhum, aproximação tão forte, tão poderosa, que hoje nós somos guiados, né? E a questão é uhum. essa mesmo, se a gente não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, então a gente está faltando alguma coisa, quer dizer, está faltando tudo, né? Então, assim, às vezes a gente, né, Deus fala com a gente, ou fala com uma pessoa, e Deus diz assim, olha, a pessoa diz, olha, eu, eu ouvi uma voz, né? Uma Uhum. coisa falou comigo e tal, não é? Fantasma. Né? Então, se nós temos Deus, e Deus habita em nós, então nós não falamos com uma coisa e não falamos com alguém que a gente não conhece. Por isso, as Uhum. pessoas hoje, é, elas sabem de tudo isso, mas a questão é essa pragmático, né? Tem que ser pragmático, tem que ser prático, tem que praticar Uhum. isso todos os dias. Então, aquele que acredita em Deus, ele deve manter essa comunhão com Deus. E o Espírito Santo de Deus, o que ele quer fazer? Deus estava por nós, Deus entre nós conhecemos Deus, mas ainda não tínhamos a forma, né? Não Uhum. parecíamos. Mas agora que a gente recebe Cristo, né? Tem Cristo como nosso Senhor e Salvador, aí então agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós começa a nos dar forma, nos parecer, não só fora, né? Mas a nos
de nós, vai apertando aí, por favor. Ô. Deu pausa aí, né? Parou? Ou foi Deu. aqui? Voltou. Vão apertando aí, Saulo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo vocês todos aí, ó. André Luiz, lá de Roraima, esse rapaz aqui, pastor lá em Roraima. Boa Vista. Olha só, Aí, tem tá gente. aumentando o alcance. É. Então, assim, a gente só se parece mesmo e vai ter essa aparência de Deus se a gente ouve, né, como você disse, o Espírito Santo de Deus. Então, ouvir o Espírito Santo de Deus, e aí você falou da consciência, agora há pouco, né? Uhum, Ah, minha consciência uhum, e tal pesou e tal. Mas, na verdade, o que acaba, vamos dizer assim, vou colocar em aspas, que o Espírito Santo de Deus acaba sendo nossa consciência do que é certo e do que é errado, né? exatamente. Do que é Eu costumo moral, dizer, do que é moral e do é, que é amoral, a gente sabe, né, pela conduta uhum, humana, o que é certo e o que é errado. Mas o que é divino, o que de verdade é bom, é o Espírito Santo de Deus é que vai dar essa consciência, não é? Então, e aí a gente vai, então, à medida que a gente vai praticando alguma coisa diante de situações, a gente vai vendo que, peraí, isso é errado, não é? uhum, Então, isso não é bom. E quando eu digo não é só errado, e digo que não é bom, porque isso traz na vida da gente, pode trazer prejuízos, uhum, né? Consequentes, né? E o Espírito Santo de Deus vai sempre apontar para Deus, né? Vai sempre apontar para Cristo, né? Para o sacrifício, para o amor de Deus, né? Então Deus nos amou. A revelação desse amor foi o seu Filho Cristo, né? uhum. E a prática desse amor é o Espírito Santo de Deus que está aqui, Legal. deixou, né? Deixou toda os céus, né? Toda a glória para estar aqui conosco e habitar em nós. E ele diz: todo aquele que crê, não é? Ele habitará, será dele, né? E viverá Uhum, isso. Então, é maravilhoso isto que a gente, às vezes, deixa de viver isso, deixa de. A gente entra. Quantas pessoas não entram em aflições, não é? Desesperos, tantas coisas más e ruins para si mesmo, a coisa uhum, da inferioridade, da insuficiência, né? Depressões, etc., que, claro que também é algo, né? Humano, nossa, falha nossa, etc., mas Deus ele está sempre pronto para nos ajudar em tudo, né? uhum. Se clamar, ele vai nos ouvir, ele vai trabalhar ao nosso favor, né? E essa questão da prática que todos nós devemos buscar isso, praticar isso no dia a dia, constantemente, para que, de verdade, a gente, ouvindo o Espírito Santo de Deus, seus conselhos, e à medida que a gente lê a palavra, ele vai dando discernimento e vai dando Uhum. sabedoria, conhecimento de tudo isso. Então a gente vai conhecendo mais a pessoa de Cristo, o Filho, todo o seu sacrifício. Então a gente começa a valorizar mais tudo isso. E mesmo quando a gente erra ou a gente peca, né? Cristo ele está ali como nosso advogado, né? Ele está ali Uhum. como nosso defensor. Por isso, a João escreve a respeito disso, né? Se confessarmos nossos pecados e tal, Deus é fiel, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós somos de Deus e não praticamos a sua palavra, então nós estamos mentindo, né? É. Então, Até no,
Até no domingo agora passado, o pastor trouxe aquela palavra de Tiago, não, Tiago, agora fugiu. Acho que é de Tiago mesmo. Ele fala assim que é aquele homem que se olha, que se olha no espelho e logo sai e não se lembra do seu rosto, é igual aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, Sim, né? Você não tá tendo uma transformação baseada na palavra. E o mais legal que eu falo assim, até estava comentando esses dias com um amigo meu, eu falei assim, quando a gente tem esse entendimento da palavra em relação a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu falo assim, que nem o pastor estava falando, né, da questão o que, o Espírito Santo nos leva a cumprir aquilo que é correto. Mas quando que eu diferencio aquilo que é simplesmente algo ético daquilo que é algo sobrenatural, algo bíblico, algo santo, né, algo vindo realmente da palavra de Deus? Eu falo assim, a gente conhece muitas pessoas que falam assim, não, mas é como o jovem rico, né? Não, Jesus, mas eu não roubo, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu cumpro os mandamentos, né? Mas sim, assim, as pessoas estão cumprindo normas humanas, né? Tipo, sendo bonzinho, não fazendo mal para ninguém, e a pessoa acha que tá bom. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele vai nos revelar aquilo que está na palavra. Então, como eu te estava falando, se eu não me alimento da palavra, se eu não tenho esse entendimento da palavra, o Espírito Santo, a gente vai estar confundindo o Espírito Santo com bom senso ou com ética, né? sim, E não realmente com aquilo que realmente vem dos céus. Eu falo assim, hoje, a pessoa me fez algo de ruim, eu tenho que ir lá e me prejudicar a pessoa. Tá, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eu não tenho que me vingar, a vingança pertence a Deus. sim, E se alguém te deu um tapa de um lado, oferece o outro. Se eu orar pelos vossos inimigos. Então Jesus veio trazendo essa revelação. Eu acho muito legal essa parte que nem eu falo, esses dias eu vi uma pregação do Subirá, ele fala assim, Jesus não veio revogar a lei, né? Ele veio fazer com que a lei fosse cumprida, mas cumprida da forma correta. Antes os homens só a cumpriam para falar, não, eu estou cumprindo a lei, estou obedecendo o que está escrito. Não, estou, além de obedecer, estou entendendo aquilo que eu estou obedecendo. Então não é mais uma obediência por obrigação, é uma obediência por entendimento, né? sim. Então, os mandamentos se tornam por entendimento e não por obrigação, né? E essa revelação da Trindade eu acho muito fantástico, é que eu falo lá desde o início da criação do mundo. Ele fala, façamos. Mesmo sendo um Deus poderoso, ele nos mostra a importância de nós termos essa comunhão, né? Essa interação em unidade. Tanto que a Bíblia fala muito sobre unidade. Ele fala, façamos. Ele poderia falar, não, eu vou fazer, e ser é filho, ser Espírito Santo, fica aí, eu sou o Deus Pai, eu vou cumprir a minha vontade. Mas ele falou, não, façamos. Então, houve uma junção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que tudo iniciasse desde o início já em concordância, né? Sim, sim. E é muito interessante porque eu estava aqui até pensando aqui, né? Você vê, nós temos uma. Deus veio e ele é pai. Você é pai. Uhum. Mas você é Uhum. pai de todas as crianças? Não. Não. Você é pai daqueles que. Dessa criança que foi gerada, né? Pela tua Uhum. esposa, né? E que tem o teu sangue. Aqui Uhum. vai uma coisa, sabe? É, Deus é pai. Mas para nós sermos filhos, nós temos que ter o sangue. Uhum. E Cristo derramou o sangue. Qual é a marca? Às vezes a gente canta, né? Eu tenho a marca da promessa. A marca na nossa vida é o sangue de Cristo, o sacrifício dele, é Uhum. a pessoa dele. Então é isso que nos identifica. É Cristo que está diante de Deus, dizendo: olha lá, tá vendo? Ali tá o fulano de tal, ali tá o Fabiano, ali tá o Carlinho, ali tá o André, que tem a marca, ele tem o meu sangue. Uhum. Então, isto é importante. Então, Deus é pai de quem é filho dele. E para você Uhum. ser filho dele, é, é fato, tem que receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é pai. Uhum. Mas assim, e você vê que o Espírito Santo de Deus, olha, paternidade, é, é, sangue, né? Se tirar lá o sangue do teu filho, né? E do bem, e fazer lá o DNA, vai ver que é teu filho. Uhum. Aí vem a coisa da família, da afeição,
não é? Da educação, do caráter, não é? Daquilo que essa criança vai ser. Como é que isso vai acontecer? É estando perto de você, é tendo Uhum. a tua forma, dizer assim, olha, puxa, ali vai, aquele menino lá é filho o bem, não tem jeito, é filho olha lá, é filho do Danilo, é neto do Elias, não tá a cara, pô, entendeu? Então, assim, então isso traz identificação. Não Uhum. adianta dizer assim, olha, fulano de tal é meu pai, mas não tem uma identificação, não tem a comprovação disso, de que eu sou. O que nos dá certeza de que eu sou filho, de que eu fui aceito, é porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então é isso que muitos não aceitam, não acreditam, né? E Uhum. que Deus então faz acepção de pessoas, não. Tanto que ele, Pai, dá o seu único filho, para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna e Uhum. fosse chamado seu filho. E o que Deus quer? Deus ele quer nada mais, nada menos do que formar uma grande família de filhos parecidos com o primogênito, que é Cristo. Então é Uhum. isto, Paulo escreve a respeito disto. Então, quanto mais nós nos aproximamos em obediência, né, em buscando fazer aquilo que é a vontade de Deus, não só aquilo que é moral e ético, Uhum. né, mas aquela coisa de ir além de tudo isso, ir além de tudo isso, para que de verdade a gente tenha esse DNA divino, né? Uhum. E isso todos possam conhecer. Então, nós fomos chamados. Aqui eu estou aqui no meio do mato, aqui, né, numa fazendinha aqui em Washington. Então, agora à noite, como é verão aqui, cara, vagalume para todo lado. Fazia muitos anos que eu não via Olha que vagalume, legal. cara. Então, Eu também, faz muito tempo. você olha assim pelo todo o redor aqui da casa, tem vagalume para todo lado que está brilhando. Então, nós fomos chamados, todos nós, para acreditar em Cristo e para ir para esse mundo para mostrar quem é Cristo, para mostrar e Uhum. levar luz, e levar esperança, né? Levar oportunidade para que pessoas possam ter uma vida nova, uma vida diferente, né? Igual Nicodemos, como é que eu vou fazer? Eu tenho que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Não, só tenho que crer, né? Eu tenho que acreditar. Então, acreditar de que Cristo é o Filho de Deus. Paulo escreve isso, né? Lá em Romanos Uhum. capítulo 10, que a gente, a gente se torna filho de Deus quando a gente crê e quando a gente professa, Uhum. né? Então, a gente professa para nossa para mostrar que de verdade justificação, né? Nós somos justificados, estamos dizendo, não, eu sou, então, e eu confesso, lá no meu coração eu creio, né? Para minha justiça, minha salvação, eu sou justo através disso. Então é necessário. Às vezes as pessoas dizem, olha, não pode, eu não preciso falar, eu não preciso declarar isso. Mas, na verdade, quem Uhum. Eu acredita sei que eu sou num filho de Deus Deus. trino precisa dizer, né? Principalmente Uhum. porque se a gente olhar pelo sacrifício de Cristo, o que ele fez, né? É poderoso demais e com certeza nenhum de nós poderíamos fazer. Com E o certeza. sacrifício, O... pode dizer. Não só o pastor falando sobre a questão da nós sermos filhos de Deus, né? E a Bíblia fala que nós somos feitos filhos por adoção, né? Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, né? E eu achei legal uma coisa que eu não sabia, conversando uns anos atrás com um amigo meu do serviço,
ele adotou um menino, né? E ele adotou um menino e ele falou para ele, ei, tá tudo avançado já na adoção e tal. Ele falou, não, ainda tem um prazo ainda, falou que a criança tem que se adaptar e se a criança não quiser permanecer na família, a criança pode não ficar. Exato. Então a criança tem essa escolha. Sim, E eu não sabia. sim. Eu achava que eram os pais que escolhiam, a criança aceita e né, tá aqui, né? E ele falou, não, ele falou assim, a partir do momento que a criança está na casa, ela pode falar, eu quero ficar ou eu quero voltar para o orfanato. E eu acho que é a mesma coisa quando nós aceitamos Jesus. Eu falo assim, nós temos o direito de sermos feitos filhos, mas quem decide ficar e permanecer filho somos nós, né? Sim. É uma Escolha, né? a gente é uma escolha, que nem eu falo assim, é uma escolha pública. Por que a gente fala assim, ó, se ele quiser aceitar Jesus, confessa com a sua boca? Porque tem que ser tem que ser proferido de forma pública, né? Eu falo assim, tanto aceitar Cristo como ser batizado. Eu acompanhei esses dias o batismo lá da igreja de vocês, né? Várias pessoas sendo batizadas. O batismo não é para você afogar o velho homem, nascer o novo homem, É. mas a Bíblia fala que é professar publicamente que você Oxe, enrosquei. Você é uma nova Nova pessoa, né? Que pessoa, nasceu de novo. nasceu de É, novo. isso, é uma forma de professar publicamente que você nasceu de novo, né? Então, que nem eu falo assim, por mais que, eu confio no meu coração que eu sou filho de Deus. Não, mas você tem que confessar com a sua boca. Você tem que ser batizado para que todos vejam, né? Tipo assim, que todos vejam que você realmente está nascendo de novo por um novo nascimento, né? Sim. Então, até esses dias a gente estava fazendo um culto caseiro aqui, eu e a Bela aqui em casa, né? Eu, a Bela e o Ben no É. tecladinho fazendo louvor, né? A gente fez um culto caseiro aqui, né? E a gente estava lendo aquela passagem que fala assim que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei Sim. dele diante de meu Pai. Então a gente fala assim, Deus é bom, Deus entende. Tá, Deus entende, mas aquilo que está na palavra. Eu gosto muito daquele versículo que ele fala assim, eu não vim julgar, eu não vim condenar o mundo, eu não vim julgar o mundo. Mas as palavras que eu tenho dito hoje, essas um dia os julgarão, né? Então eu falo assim, ele veio como cordeiro para nos salvar, mas por que ele vai retornar? A gente até canta, né? Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, leão da tribo de Judá. Porque ele morreu como sacrifício, mas ele vai voltar para cumprir aquilo que ele foi dito, aquilo que foi feito e aquilo que está escrito que vai acontecer, né? Então é importante nós entendermos isso que a gente está falando agora. Poxa, eu quero ir para o céu, né? A gente brinca assim nas pessoas, todo mundo quer ir para o céu. Aí esses dias um amigo meu brincou, né? E se eu não quiser? Eu falei assim, não, obrigado. Você não é obrigado nenhuma a ir para o céu. Só que também você não vai de graça. Eu falei assim, você vai pela graça, mas você tem que confessar com a boca, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que abandonar o pecado, que quem convence é o Espírito Santo. Então, assim, ó, como que é uma junção da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu até brinquei esses dias falando para a Belle, né? De manhã eu vou trabalhar, e às vezes estou no carro dirigindo, aí eu dou bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, né? Aí eu vou falando, Deus, aquilo que vamos dizer assim em tese, né? A responsabilidade de Deus é hora direcionada para Deus. Aquilo que é relacionado a Jesus, Deus, eu possa ser mais parecido com o Senhor, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, traz a cura. Espírito Santo, guia os meus passos, me direciona para o caminho correto, me direciona nos meus pensamentos. Aí no final eu falo assim, já como os três não são a mesma pessoa, muito obrigado pelo dia de hoje, né? Então assim, eu falei para o brinco, né? Eu dou a responsabilidade, eu oro direcionado para cada um e no final eu junto todo mundo junto, né? Numa oração só, né? Mas eu falo, nós entendemos que realmente cada um tem uma direção diferente em relação a nós buscarmos. Embora sejam o mesmo Deus, são três pessoas, são três espíritos diferentes, três pessoas diferentes, né? E você vê que a Bíblia diz que Deus é espírito, né? E que nós também devemos ser homens, pessoas espirituais, né? E a gente discerne as coisas do espírito através do espírito. E as coisas da carne, pela carne. Então, Deus, né, é amor. Então, eu sempre digo o seguinte, se a gente conhece alguma coisa de amor, ainda não é o verdadeiro amor. Porque esse amor é apenas uma sombra do que é de verdade amor. Não é que Deus ama, Deus é amor.
É a essência de tudo Uhum. isso. Se existe amor, é por causa disso. Se existe poder, porque ele é onipotente, né? Deus é onipotente. Se existe algum Uhum. poder, emana disso, emana dele. Uhum. Então, tudo emana dele. Então, esse Deus poderoso, amoroso demais, amor, ele é a fonte de amor tão grande que ele abre mão do seu filho. Às vezes fico até assim conjecturando, né? Deus Uhum. conversando ali, os três conversando, seguinte, vamos fazer o plano então aqui para resgatar esse homem, que é claro que já tinha um plano e tal, né? Mas assim, Uhum. vamos, como é que a gente vai fazer? Bom, vão ter que fazer com que eles voltem para nós, etc. Tem que nos conhecer, parecer conosco novamente, etc. Porque eu fiz eles a imagem. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o homem a imagem dele, não é? Né? Façamos a nossa imagem. Você já vê três pessoas ali, ó, Uhum. façamos, né? Eu faço, vou fazer a minha imagem. Não, façamos a nossa imagem. Então, você vê que Deus ele vem resgatando tudo isso. E essa questão desse amor que é ilimitado e a gente, quem sabe, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está dizendo, olha, Deus é amor, então sempre vai ter chance, sempre vai ter a porta aberta, sempre vai ter o braço aberto, etc. Tal. Mas tudo tem um limite, não é? Tudo Uhum. existe um limite. E o limite vai ser quando a igreja, né, for levada e tal. Então a gente vê que esse Deus Pai Todo-Poderoso, ele demonstra esse amor, cara, revela, não é demonstra, ele revela esse amor através de seu filho. Uhum. E que vem, A oportunidade de todos serem salvos. sim, e a questão é da escolha. Né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, né, que diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se Uhum. alguém abrir a porta, não é? Falando a respeito de Cristo, não, se alguém abrir a porta da palavra de Deus, então eu vou entrar e vou sentar à mesa e comer com você, vou ter intimidade contigo. Então Deus ele nunca vai forçar a barra com ninguém, ele nunca vai impor alguma coisa. Mas também Uhum. Deus vai E usar eu acho como Pai Todo-Poderoso, como um Pai como todos nós, como que somos pais, nós vamos usar de situações para dar lições para os nossos filhos, né? com certeza. Dessa É, maneira. eu sempre costumo dizer, né? Fala assim que a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama e castiga a todo aquele que quer bem, né? Então fala assim, gente, o castigo de Deus não é aquele castigo que a gente vê em filme, que Deus vai fuzilar, vai destruir, vai acabar com a pessoa. Muito pelo contrário, quando é o castigo de Deus, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente entende que toda situação que Deus permite que nós venhamos a passar, sejam elas boas ou ruins, Deus está ali nos ensinando alguma coisa, nos fortalecendo. Tanto que a palavra de Deus fala mesmo que a, as provações nos tornarão mais perseverantes e essa perseverança trará esperança. Então, assim, tudo aquilo que Deus, que nem a gente está falando agora, tudo aquilo que Deus traz essa revelação, tudo aquilo que Deus, quando a gente entende que Deus está no poder de todas as coisas, como a gente falou agora, que Ele é onipotente, quando Ele está no poder de tudo, todas as decisões, tudo aquilo que acontecer conosco, seja bom ou seja ruim, foi uma permissão de Deus, foi uma forma de Deus querer me ensinar alguma coisa, ou de me fortalecer em alguma coisa, ou de me amadurecer em alguma coisa. Até esses dias eu estava comentando também aqui com a Belle sobre a história de Davi. Quando Davi está fugindo lá e vem um inimigo lá jogando pedras de cima do monte lá, né? Aí os homens de Davi falam, quer que a gente vai lá passar a faca nele, passa a espada no pescoço, acaba com o problema, né? É, Davi fala, não, falou assim, se ele está me perseguindo, se ele está me atormentando, é porque Deus permitiu, porque Deus quer que alguma coisa, tipo, alguma coisa que eu aprenda, né, naquele momento, né? Então, olha só um coração de quem entende a boa vontade de Deus em todas as coisas, né? Quando a pessoa tem esse entendimento de que Deus ele é soberano sobre tudo, ele entende que até no momento ruim Deus está querendo ensinar ele ou fortalecer ele em alguma coisa, né? sim. Nesse quesito.
E voltando lá pro jardim de novo, que o tio falou, né, do jardim agora, uma coisa que eu acho legal também é que eu falo, muitas vezes eu passei o olho lendo e a gente passa em branco e vai embora. Mas lá no jardim, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Né? Ele vinha até eles. Não era Adão e Eva que buscava ele vinha até eles. Né? E quando vem o pecado, e é um versículo que é o mais fantástico, que muitas vezes também, durante muitos anos eu tive entendimento errado. O nosso pecado não afasta Deus da gente, afasta a gente dele. Sim, Né? É a gente que se afasta de Deus porque a gente sim, fica culpado pelo nosso pecado. Por isso que Deus tem um advogado, Cristo, que nos leva ao arrependimento. Mas eu falo assim, Adão e Eva pecou, aí nasceu Caim e Abel, veio Sete, aí só o filho de Sete, Enos, que voltou a invocar o nome de Deus. Aí falou que a Enos invocou o nome de Deus. Então, olha só, passou algumas gerações que os homens não buscaram a Deus, até chegar em Enos, que é filho de Sete, e ele buscar invocar a Deus. Então, a partir do pecado, eu falo assim, Deus não vinha como ele vinha no jardim antes, mas a gente tem que invocar, né? Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade, né? sim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, a própria porta, estou à porta e bato, quem abrir, entrarei e cearei com ele, né? Teve umas lives passadas de um outro convidado meu aqui, que ele falou assim que o bater na porta e entrar a cerimônia religiosa do casamento judeu. Então, o noivo ia até a casa da noiva e batia na porta. Se ela quisesse assumir o compromisso com ele, ela abria a porta, ele entrava, É. estreava com ela e assumia ali o noivado. Né? Então, ele falou assim: então, bater na porta, ele está entrando na casa da noiva para ver se a noiva aceita ter ele como noivo. Né? Então, olha Sim. só como que tudo revela Cristo em todas. Eu falo assim: outro dia eu vi um pregador que entrou em descrédito em algumas pregações dele, que ele falou assim: Jesus não se revela no Velho Testamento, só no Novo. Eu falei, caramba, que cara falou uma besteira agora tão grande que ele não faz ideia do que ele falou, né? Tanto que assim, ele deu várias polêmicas, que ele tá até meio fora do eixo aí, né? Mas eu falo assim, e se a gente não tem esse entendimento que Cristo se revela em tudo? De É. Gênesis a Apocalipse, Cristo está revelado em tudo, né? Sim. Então eu falo assim, então, se nós não tivermos esse entendimento que a trindade, a santidade, o Filho, Cristo está revelado em tudo, desde o sacrifício lá do início. Quando Adão e Eva pecou e Deus teve que dar para eles uma pele de cordeiro para se cobrirem, ali já é um símbolo de Cristo. Né? Sim. Alguém teve que morrer para cobrir o pecado de alguém. Sim. Né? Então, assim, ó, tudo revela Cristo. Né? É. Seja no Velho, seja no Novo. Então, essa conversa, o Velho Testamento não conta mais, só o Novo. Não, filho. Você volta de novo pro discipulado, volta para a escola bíblica dominical, O seminário bom, né? seminário bom. Mas é isso mesmo. Cristo está no Velho Testamento como figura. Sempre a Bíblia toda, a história toda, sempre vai apontar para Jesus. Ele é o centro, não é? Ele é o Uhum. centro de tudo. O Pai vai apontar para Cristo, o Espírito Santo vai apontar para Cristo. Ele é o centro de tudo. Porque ele mesmo disse, olha, se alguém quiser ir ao Pai, tem que ser por mim. Né? Porque eu sou o Uhum. caminho, e eu sou a verdade, e eu é que sou a vida. Então, tudo Uhum. vai por ele, tudo, né, vai afunilando em Cristo. Então, ele é o centro de tudo da nossa vida. Então, alguém um Deus que se fez homem, que morreu por nós, ninguém prendeu ele se entregou, se fosse outro poderia ter Uhum. fugido, se escondido, etc. Mas ele se entregou, ele se deixou ser preso, ele não reagiu, ele não murmurou, ele não gritou, como ovelha muda levada ao cativeiro, né? Então, ele Matador. aos lobos e tal, ele sofreu por nós. Então, ele é o centro disso tudo, da nossa vida. E tudo vai apontar para ele. E nós vamos convergindo, né, a nossa vida, né, entre Deus Pai Todo-Poderoso, no qual a gente busca, a gente clama, ele está sempre pronto, a porta está sempre aberta, o canal está sempre ligado,
né? No momento, na hora que nós quisermos, nós temos esse acesso, né, com Ele, a Deus, e temos esse acesso agora. Por quê? Por onde? Antes Deus falava diretamente, né, com o homem. Uhum. Moisés quis fazer isso, né? Moisés falava face a face, mas ele não via Deus, né? Uhum. Lá no meio da fumaça e tal. E aí, agora, a gente tem esse acesso. E a gente vai direto a Deus através de Cristo. É através dele. Ele fez isso, ele é a ponte. Ele é a única Uhum. ponte, ele é o único caminho. Ele é a única ligação. Então, quando nós até não temos... Você vê que o trabalho, um dos trabalhos, né, do Espírito Santo de Deus é que ele está sempre nos levando em direção a Cristo, mas também quando nós estamos passando por situações que nós nem sabemos o que falar, há tanta aflição que não temos nem palavras, e a Bíblia diz que ele está Gemidos diante de inexprimíveis. Deus com gemidos. Ou seja, ele está expressando aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não É, pode. e esses dias eu tava falando pra Bela, né? Falei assim, uma vez eu tava assim, aquele momento que a gente fala assim, poxa Deus, a gente já sempre aparecem filmes, teorias e estudos tentando provar que Jesus existiu, que não existiu. Então eu falei assim, sempre tem aquele momento que você na meninice ainda espiritual, né? Que um dia eu questionei, falei assim, Deus, qual que é a prova real assim que eu posso ter que realmente Jesus existiu? E tio, foi uma resposta tão simples, a oração em línguas. A gente não fala em línguas porque a gente aprendeu a falar um balabalá e já É, e saiu falando. Mas é uma oração, é a oração dos anjos, a língua dos anjos. Então eu falo, a oração em línguas eu acho que é a prova mais real de que Jesus existiu, né? sim, Porque a gente só tem essa condição, essa oportunidade de falar a língua dos anjos porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, a oração em línguas nada mais é do que uma das maiores provas reais de que Cristo existiu. Porque se ele não viesse, não fosse, não viria o Consolador, não viria o Espírito Santo. verdade. Mas e também tem essa questão, não só a línguas, mas a questão de que crer em Cristo não é por simplesmente sinais, não é Uhum, por palavras, é fé, é uhum, fé. Porque Jesus sempre disse, olha, a tua fé, né, te curou, a tua fé te salvou, é fé. Então, uhum, isso tem que ser colocado, é pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Ninguém precisa me provar que ele existiu. Pelo fato de eu uhum, crer nele, pelo fato de ter fé nele, eu sinto toda a convicção, eu tenho toda a convicção. A fé me traz convicção disso, entendeu? uhum, Então a fé me traz convicção de que Cristo é o Filho de Deus. E nada muda isso. Nenhuma palavra, nenhuma imposição, nenhuma inquisição, nada vai mudar uhum, isso. Então é pela fé. Então, se alguém não crê, é assim, olha, como é que eu vou acreditar que o Danilo ele vai cumprir, que de verdade eu posso falar por telefone com você, mas como é que eu vou acreditar que isso vai acontecer, que ele vai realmente fazer aquilo? Cara, eu tenho que acreditar. Se eu uhum, não tenho nenhum papel, se eu não tenho nenhuma foto, não tenho CPF, não tenho nada, é pela fé. Ele vai fazer isso. uhum, Eu conheço o Danilo, eu conheci, eu sinto isso dele. Então a gente uhum, deposita isso. Então o que é a fé, Hebreus 11, né, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que a gente espera. Então, uhum. eu tenho fé em Cristo e tenho a certeza da vida eterna. Eu estou esperando ela.
Podem Uhum. falar o que for, podem levantar o que for. Eu estou esperando ela, eu tenho a certeza disso, né? Uhum. É a convicção. Então, se uma pessoa ela não tem fé para isso, ela amanhã vai para o outro caminho. Qualquer Uhum. outra pessoa, qualquer coisa que aparecer, ela vai seguir, ela vai fazer, né? Para quê? Para poder resolver a sua vida. Mas a verdadeira Uhum. paz, né? A verdadeira descanso, Alegria. alegria a gente tem quando a gente tem fé em Cristo. Então isso não dá para você simplesmente, você pode explicar, a gente pode trazer conhecimento, mas nada disso vai funcionar se não houver fé. Fé, Uhum. entendeu? A fé que muda tudo. Porque a fé que fez Pedro sair do barco, né? A fé é que fez a mulher ser curada, a fé foi a que fez Bartolomeu enxergar de novo, a fé foi a que fez os 10 leprosos ser curados e apenas um voltar para agradecer. Então, assim, é, Uhum. é, é, a línguas, o amor, a alegria, a paciência, tudo isso vai demonstrar de que, de verdade, Cristo existiu, porque Cristo mais paciente do que Cristo conosco, né? Do que Com foi com os certeza. seus, amoroso como foi com os seus discípulos, com toda a humanidade, né? Então, tá certo que a gente, vamos falar a língua dos anjos, né? Que é falar em línguas e tal, mas nem todos vão falar, e nisso, na língua dos anjos, nem todos vão falar. Uhum. Mas a demonstração de que Cristo habita na vida dela, e que Cristo é Senhor, e que o Espírito Santo de Deus habita nela, são, né, os dons, né, os dons do Espírito. Os dons do Uhum. Espírito que está lá em Efésios, né? Então tá lá os dons do Espírito que está ali mostrando o que é, né? Que vai fazer toda a diferença. Então, essa questão você não vive, eu não posso, eu separo em certos momentos e da história, mas quando eu adoro um só, né? Uhum. Quando eu busco um só. Quando Gálatas lá, isso mesmo, Gálatas capítulo 5. Então, quando eu creio em um só. É um só Uhum. Deus, não é? Então, essas coisas são impressionantes para a nossa vida, né? Um Deus trino, três, que trabalharam de maneira diferente, mas também juntos, né? Do E mesmo propósito. o mesmo propósito de se aproximar novamente. E foi Deus que tomou essa atitude de se aproximar. Foi Deus que Uhum. sempre veio se aproximar. Como é Deus sempre que está se aproximando de nós. Mesmo quando aqueles que estão distantes ou que se afastaram, Deus está sempre buscando, né? É aquela Uhum. questão das deixando lá os 99 e buscando a que se perdeu e tal. Né? Não a rebelde, né? Não a intratável, mas a que se perdeu por alguma maneira, de alguma maneira. Então, Uhum. esse Deus é maravilhoso, é esse Deus que a gente serve. E é um Deus também que a gente tem comprovação dele. Né? Esses dias tem uns irmãos que estavam em Jerusalém, está lá, o túmulo vazio. Ele não está Uhum. lá, né? Ele vive, né? Então, e ele subiu aos céus, está à direita de Deus, mas ele nos deixou o Consolador, né? Nos deixou aquele que estaria conosco até o dia em que ele voltasse, né? Nas nuvens. Então, Amém. esse Deus que a gente serve é um Deus, esse Deus que a gente acredita, e é esse Deus no qual a gente entregou nossa vida a Ele, né? A gente depende dele.
Olha lá, Cristo é existente, uma das provas é olharmos no espelho, imagem e semelhança, né? Então, a gente revela Cristo na maneira de nós sermos, né? Sermos iguais a Ele, Uhum. sermos iguais a Ele, né? E quanto mais a gente se aprimora nisso, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente busca, então mais a gente vai se parecer com Ele. E à medida que a gente vai fazendo isso, é vivendo em paz com todos e em santidade, né? Amém. Como Hebreus 11, Que a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém vê ao Senhor. seguir a paz com todos. E a santificação. Então, Amém. é uma vida contínua de aprimoramento, né? Uma vida Uhum. contínua de buscar se parecer com Deus. Por isso, Deus não tem neto. Filho de crente Uhum. não é crente, filho de evangélico não é evangélico, né? Todos têm que passar, não é, por essa Pela cruz. pela cruz. Todos têm que passar pela cruz, todos. Minhas filhas tiveram que passar, minhas netas vão passar, né? E assim por diante. Todos nós temos que passar, porque enquanto não passamos, ainda não temos a identidade. Entendeu? Amém. É por aí. Essa é a beleza, né, Amém, da Chico. verdade. Com certeza. Eu acho que é que eu falo assim, é uma a nossa fé é uma fé que nem a semente de mostarda, né? É a menor dos grãos, mas ela tem que crescer, né? Então aí depende do terreno que ela vai encontrar. Se é o terreno de pedras, de espinhos, na beira do caminho ou em terra boa, né? Eu sempre falo assim que todos nós temos acesso hoje a conhecimento, a buscarmos, que nem eu falei assim, um dos intuitos de ter criado essa página, de fazer essas lives uma vez por mês com alguns amigos e convidados, é justamente dar uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de a gente debater assuntos que são relacionados à palavra de Deus. Eu falei assim, para que a ideia nunca foi receber curtida, nem receber seguidores, nada. A ideia é realmente divulgar o reino de Deus. Eu falo assim, a gente tem que semear. O legal do semeador, da passagem do semeador, é que ele jogou a semente sem olhar para onde ele estava jogando. Foi jogando. Aí caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. No espinho morreu sufocada, na terra não tinha terra suficiente, até que uma caiu na beira do caminho, na boa terra. Então eu falo assim, o intuito nosso aqui, e até agradeço muito, tio, pela participação, é realmente nós lançarmos as sementes. Né? Então eu Amém. falo assim, esses vídeos, depois eu vou deixar os links disponíveis na página, no YouTube. Então, assim, para que quem quiser conhecimento, quem quiser realmente adquirir, a gente tem que fornecer essas sementes, né? Eu sempre costumo dizer assim, eu vim de um ministério, cresci numa igreja que sempre incentivou muito o ensino da palavra, sempre incentivou muito a questão do discipulado na palavra, do ensino bíblico, de uma escola dominical. Então, eu falo assim, eu vim de uma estrutura que me fez o querer Cristo vem de nós, né? Mas nos deu toda a base de conhecimento. Então, eu falo assim, hoje em dia, até dos incômodos que foi o motivo de nós criarmos a página aqui, eu e alguns amigos, foi justamente isso, a gente estava vendo assim, muitas coisas, acesso ao conhecimento de forma privada, né? Isso me Sim, incomodava muito. Eu falei assim, a gente está privando as pessoas para aquelas que podem pagar e aquelas que não podem. E eu falei, eu conheço tanta gente boa, tanta gente que tem conhecimento, tantas pessoas que podem compartilhar seu conhecimento, eu falo assim, da gente fornecer isso de uma forma como a gente recebeu, de graça, recebeste de graça, sim. vocês dão. Né? Eu falei assim, gente, conheço tanta gente boa, conheço tanta gente com conhecimento. Eu falei, e foi a ideia inicial de nós criarmos essa página, vamos dizer assim, esse movimento de fazermos uma live por mês com assuntos diferentes. E todos os assuntos de base, é, da base cristã mesmo, né? Reino de Deus, Palavra de Deus, a Trindade, Espírito Santo, a volta de Cristo, Deus e o Diabo. Então, tem algumas outras lives ainda até o final do ano. E todas de pessoas que eu sei que são pessoas que
tem esse conhecimento para compartilhar, né? Então, queria mais uma vez agradecer o tio, né? Quem não sabe, ele é tio da minha esposa, então eu chamo de tio também, né? Sou tio seu É também, tio cara, também. claro. É tio, com certeza. Um cara bom Então, assim, igual então, você, cara. Maior prazer ser tio. muito bom. Então, assim, queria agradecer mais uma vez o tio pela participação. Muito obrigado pelo Obrigado. compartilhar conhecimento do tio também, tá? Então, sempre que a gente, que nem eu falei assim, sempre que a gente tiver outras oportunidades, a gente vai estar convidando outras vezes também, porque a ideia nossa realmente é lançar as sementes. Onde a semente vai cair, aí depende da semente, né? Mas aí a Sim. terra, depende de como a terra vai estar pronta para receber, né? É, Então, eu queria agradecer o tio pela participação. obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, esse privilégio aí. Então, tô aqui na correria. Cheguei aqui, rapaz, na correria, mas deu tempo. E Primeira live internacional do Mais Reino. tá vendo aí? Que bênção, cara. Glória a Deus por isso, né? E, Glória a Deus. essa iniciativa, o Danilo, é muito importante porque hoje em dia as pessoas não querem ouvir o não. Hoje em Uhum, dia a humanidade não quer ouvir coisas difíceis, só uhum, facilidades e tudo aquilo que vai de acordo com aquilo que você quer, que você pensa, que você deseja. Então, algo que é colocado em que uma verdade em que você tem a sua parte. Eu sempre digo assim, andar com Deus já é andar em cooperação, né? Você quer ser abençoado, então uhum, coopera com Ele fazendo aquilo que Ele gosta. Então você quer receber alguma coisa, então faça isso, abra mão, né? Põe o seu eu no lugar onde deve ser colocado, faça desse jeito para que você de verdade vive, não assim de qualquer jeito. Ó, você é legal, você é o centro da história, você é o centro, né, da vida. Deus ele vive só para você, ele faz só para você. Não, não é assim, uhum. né? Não é assim. Deus é amor, Deus é compassivo, longânimo, benigno e assim por diante. Mas Deus também Amém. ele é justo e implacável, né? Uhum, Na sua justiça. E nós precisamos estar atento a isso. E hoje em dia é necessário falar das verdades, não só das coisas que são bíblicas, mas também daquilo que a humanidade, né, os cristãos, aquilo que envolve o nosso futuro, né? E uhum. que está em tudo isso, né? No reino de Deus, que é o reino de Deus. Tenho falado muito sobre isso. Já vou parar aqui. Tenho falado muito sobre isso, o Não, reino não, de fique Deus. à vontade. Que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade aqui, como é no céu. Então a Uhum, gente tem um reflexo, um exemplo. A gente tem um foco, né? A gente tem algo que a gente pode fazer igual aqui. Então, uhum. quando a gente começa a fazer aqui como é no céu, então o reino de Deus começa a ser estabelecido. Amém. Então é assim que a gente tem que buscar isso aí. E esse mais reino. E que o mais reino de Deus possa ser formado, ser concretizado nessa terra aqui, através de Amém. tudo isso aí, dessa iniciativa. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Um Amém. beijão para Isabela, para o Queria pedir Ken. Deus pro tio fazer abençoe. uma oração final depois também. Tá bom. Vamos orar, agradecer, O tio pode fazer abençoar uma... todas as pessoas Amém. aqui, alguns, todos amigos, irmãos, ovelhas. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Então vamos orar. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo aqui, Pai, com Danilo. Senhor, falando, Deus, de coisas celestiais, do teu reino, da tua pessoa. Ó Deus, da sua vontade, das suas manifestações. Obrigado, Deus, porque o Senhor se manifesta sempre, Pai. Ó Deus, em amor, ó Deus, para nos buscar, nos abraçar, para se revelar, ó Deus, a nós como um pai sempre se revela a seu filho. Como, ó Deus, filho que quer brincar, pai, e se esconde, mas o pai está sempre, pai, à mostra, para que o filho saiba onde encontrá-lo. Pai, obrigado, Senhor, por essa iniciativa, Pai, do Danilo.
que está trazendo, Senhor, meu Deus, verdades. Verdades, ó Deus, incondicionais. Verdades, ó Deus, reais. Ó Deus, do Senhor, da sua vontade, da sua palavra, dos seus atos e de tudo aquilo que ainda, Pai, virá. Que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, ele, a Isabela, o bem, Senhor. Abençoar, meu Deus, ó Pai, também aqueles que ainda virão e que a sua palavra continue sendo, Pai, falada, continue sendo compartilhada e através desse espaço muitas pessoas possam, ó Deus, se firmar, se aproximar, voltar, ó Deus, e agradecer ao Senhor por toda a misericórdia, por toda a bondade que o Senhor se revelou desde o início até aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão abençoador. E também sei que foi abençoador para aqueles que permaneceram aqui. E abençoe todos, ó Deus, com tua graça. Abençoe todos, ó Deus, com seu amor. Ó Deus, com seu consolo, com seu conforto. Aqueles que estão aflitos, estão desesperados agora, situações difíceis a serem resolvidas. Entra com a sua providência. Entra, Deus, com o seu poder. Ó Deus, e se faz presente. Abençoa, Senhor. Sustenta essas pessoas. Ó Deus, nas tuas mãos. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela vida, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela esperança. Ó Deus, e pela certeza, ó Deus, que o Senhor nos dá do nosso futuro. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Bem, Tio, muito obrigado. Bom descanso, bom final de tarde aí, né? obrigado. Aqui tá claro ainda. Olha lá. Tá claro aqui, ó. Olha a janela. Tá clarinha. Ó, Aqui aqui já só tá começa bem a escuro. escurecer perto das 9 horas. Deus abençoe, Então Diego. tá bom. Olha o Diego aí, ó. Ângela, Deus abençoe É o você. Diegão. Diegão é um dos parceiros, é um dos fundadores do Mais Rende Comigo. Maravilha. A Rose, lá da igreja, olha lá. Carlinho, Olha lá. 33CE. Deus abençoe vocês. Saudade. Beijo. Amém. Tio, Beijão. Deus abençoe. obrigadão. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.